dizendo: lembra do que eu disse, fala o que eu disse, repete o que eu disse, anuncia o que eu disse, anuncia o que eu disse. Quantos pregadores de boca fechada aqui, quantos profetas de boca fechada aqui? A tua família acredita no fim do mundo, a tua família tem medo do apocalipse, mas ainda não foi salva, porque o mundo prega a vinda de Jesus na destruição, e você não prega a vinda de Jesus na salvação. Abre a tua boca e fala: o mundo vai acabar mesmo, mas tem uma saída, tem uma saída. Abre a boca e prega Jesus, fala o que você sabe para ele. Se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Mas aonde tem profeta, quem entrega a palavra é o profeta, não são os ossos, é o profeta. Sinto o Espírito Santo de Deus te levando. Sinto o Espírito de Deus te impelindo. Sinta, sinta, sinta. Ele diz: minhas palavras não são comuns, minhas palavras são de vida, minhas palavras são de paz. Eu sou a minha palavra diz quem eu sou. Eu sou o que sou, eu sou quem digo que sou. Eu faço o que digo que faço. Deus trouxe alguém hoje aqui que está tão triste, tão desiludido, e ele está dizendo: quando foi que eu menti? Quando foi que eu não fui quem eu digo que sou? Quando foi que eu não fiz o que digo que faço? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou o que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu liberei. Eu sou o que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu te entreguei. Eu sou o que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da palavra que eu te entreguei. Eu sou. Moisés diz assim: Senhor, quando eu chegar lá para libertar teu povo, e eu falar tudo o que o Senhor está mandando eu falar, e eles me perguntarem quem me enviou a eles, quem eu respondo? Aí Deus vai dizer assim para Moisés: diga para o meu povo que o eu sou te enviou a eles. Eu sou aqui, ele é lembrança do Deus de Abraão. Sou o Deus dos nossos pais. Eu sou. Só que eu sou aqui também eu sou muita coisa para caber numa conversa de sarça. Faz o seguinte: caminha, vai, liberta o meu povo. Estou parafraseando, que Deus está querendo dizer assim, ó: você não vai ver quem eu sou quando eu te chamo, você vai ver quem eu sou quando você caminha em cima do que eu já te disse na minha palavra. Vai, liberta o meu povo. E aí quem que Moisés vai ver? Eu sou água que sai da rocha, eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Eu sou o que você precisar que eu seja, desde que você esteja debaixo da minha, porque eu sou pela minha palavra. Quais são as orações suas que Deus vai responder? Primeiro, as orações que manifestam o que Ele disse. Mas você gasta o tempo todo orando só o que sente? Tinha um monte de corpos, mas quando o Espírito veio, transformou-se em um exército. Todos de pé, vamos profetizar juntos agora, todos. Eu quero fazer uma oração aqui com você. Deus falou tudo que Ezequiel tinha que falar.
Deus falou tudo que Ezequiel tinha que falar. E é engraçado que Deus ensina para ele, mandando ele falar assim, ó: diga assim, ó, assim diz o Senhor. Tipo assim, ó, fala que sou eu que estou mandando. Porque, irmãos, o que tem que ouvir, vai ouvir o nosso timbre, mas tem que saber que é Deus que está falando. Porque tudo obedece quando Ele manda. Aí tá os ossos lá, e Deus começa a dizer tudo que Ele tem que falar. Você vai dizer assim, ó. Aí Deus começa a falar: porém vós nervos, tendões, carne, estenderei sobre vós pele. Eu vou soprar sobre vocês o meu espírito, e então vocês vão viver. Resumindo, Deus fala isso tudo e não acontece nada. O que deve caber aqui um questionamento, pelo menos de primeira, só por cima do texto. Deus fala, você viu, quem começa a fala? Deus. Pode viver, Ezequiel? Tu sabes. Vai viver, Ezequiel, é só você falar assim, 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 assim. Deus fala e não acontece nada. Mas quando Ezequiel fala, vem barulho, ruído, cada osso a seu osso, pele, nervos, tendões, músculo, carne, tudo. Por um momento eu me perguntei, lendo rapidamente o texto: Senhor, como é que Ezequiel fala? Como é que o Senhor fala e não acontece nada, e Ezequiel fala e começa a acontecer tudo? Teria porventura a palavra de Deus mais poder na boca de Ezequiel do que na boca de Deus? Claro que não. Claro que não. Só que aí Deus falou para mim: preste atenção. A palavra é de Deus e é Deus que está falando, mas quando Deus fala não acontece? Mas quando Ezequiel fala acontece? Por que Deus? E Deus disse: veja, eu não estou falando com o vale, eu estou falando com Ezequiel. Deus nem está na onipotência naquele vale, porque Ezequiel diz: me tomou, me levou e me deixou. Então vê se você entende. Não tem mão de Deus no vale, só tem voz. E só tem uma pessoa ouvindo a voz. Sabe por quê? Porque a voz não está no vale. A voz está falando com uma pessoa só. E como é que a gente sabe disso, irmãos? Irmãos, lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Lázaro, vem para fora. Se ele fala Lázaros, ia vir tudo que era Lázaro. Eu estou só parafraseando para você entender. Veja, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, no dia que Ele ressuscitou, prega-se pouco sobre isso, mas muitos que estavam sepultados, próximos à mesma região, o texto diz que eles também ressuscitaram e foram vistos por outros. Tamanha força. Olha, olha isso. Se a voz de Deus, vamos supor, aqui, os ossos, ele diz assim: ó, meu filho, você vai dizer assim, ó, ossos secos, quando Deus falar, ossos secos dos ossos, até pouco, quer dizer, fala, Senhor. Pô, gente, brincou? Não. Então a voz de Deus está se manifestando para mim e para você na visão, mas no texto, a realidade é que Deus só está falando com uma pessoa. Com quem que é que Deus está falando? E olha que interessante, a voz de Deus não está se manifestando de fora para dentro, porque se fosse assim, o vale ia ter que fazer o que Deus estava mandando. A voz de Deus estava falando só com uma pessoa e era de dentro para fora. Com quem que era? Com Ezequiel. Então eu falei: por que Deus está falando e não está acontecendo nada, e Ezequiel fala e está acontecendo tudo? Deus me falou duas verdades. Primeira, eu não estou falando com o vale, estou falando com Ezequiel. Então os ossos não estão ouvindo, o vento não está ouvindo, a terra não está ouvindo, o vale não está ouvindo, porque eu só estou falando com Ele. Mas Ele está me ouvindo. E por isso que quando Ele fala, tudo acontece. Aí Deus me falou: essa é a segunda coisa entregue ao meu povo. O que é? Deus está dizendo: eu não abro a boca para fazer nada, aonde eu já disse a você o que você tem que fazer.
Aonde eu já te dei palavra, eu não prego. Aonde eu já te entreguei conselho, eu não aconselho. Aonde eu já te dei autoridade, eu não boto a minha mão. Aonde eu já te dei direção, eu não sou GPS. Tá entendendo? Deus está dizendo: bota para fora o que eu coloquei aí dentro. Bota para fora o que eu coloquei aí dentro. Porque você está no meio desse vale e você diz assim: Deus, faz alguma coisa. Deus, entra aqui, responde ali, cura assim, faz assado. E Deus está dizendo: está em você. Tudo que você me pede para fazer, eu coloquei em você. Abre a boca, você prega, você profetiza, você ora, você canta, você impõe a mão, você levante a mão aí, levante a mão assim para receber, levante a mão para receber. Eu vou ministrar algo agora, e não é unção, não é unção. Eu não vou ministrar unção, sabe por quê? Enquanto eu prego, o Espírito de Deus me diz assim: olha essas mãos, olha como eu coloquei unção de cura, unção de fogo. Olha como eu disse que essas mãos curariam, mas ele não toca ninguém, ela não toca ninguém, porque na hora que Deus manda você tocar, você diz: ai Deus, me dá unção. E Deus está dizendo: eu não tenho mais aonde derramar unção em você, de tanto que eu já derramei, de tanto que eu já entreguei, de tanto que eu já te ungi, de tanto que eu já te elegi. Ei, você tem palavra, por que não prega? Você é profeta, por que não profetiza? Você conhece Deus, por que não intercede? Você tem oração, por que não ora? Você tem propósito, por que não jejua? Aí na hora que Deus quer fazer, você diz: faz Deus, me toca. E Deus está dizendo: eu não vou tocar em quem eu já toquei, eu não vou ungir de novo quem eu já ungi. Ao invés de pedir unção, comece a pedir a Deus coragem. Peça a Deus coragem. Eu ministro sobre a tua vida agora coragem, 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 coragem. Eu vou contar de 1 a 3 agora. Quando eu disser 3, é culto da vitória. Hoje eu não saio daqui sem vitória. Levanta a mão mais alto que você puder. Vamos a Devec Niterói, levante as mãos. Eu vou contar de 1 a 3 agora. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do vizinho. Só no 3. Vai botar a mão no ombro da vizinha. Não é na cabeça, nas costas, não é no tórax, é no ombro. E você vai começar a ministrar sobre essa pessoa, sabe o que? Coragem. Eu não estou pedindo para crer como eu creio. Camila, mas é que eu não estou crendo. Eu estou te pedindo para crer? Eu só estou te pedindo: obedece a minha fé. Eu não vim contando com a tua fé, eu vim contando com a minha. Eu não estou contando com a expectativa que você tem em mim, eu vim contando com a expectativa que eu tenho nele. Quando eu disser 3, só bota a mão, incrédulo. Só bota a mão, Tomé, só obedece. Quando eu disser 3, tu vai botar a mão no ombro de alguém e vai dizer apenas essa palavra: coragem, coragem, coragem. Para Deus despertar, para você sacudir o dom que está dentro de você. Sabes que Deus cura? Deus vai te usar para curar. Sabes que Deus fala? Deus vai te usar para falar. Tudo que estava retido, todo muro de contenção que estava impedindo o fluir da sua unção, vai ser desatado agora, em nome de Jesus. Desembarca os vasos, Senhor. Levanta teus profetas, suscita os teus ministros, visita o lounge da igreja, faz essa onda de avivamento começar lá de fora, aonde houver alguém ao alcance da voz profética. Toca, renova, transforma, cura, unge, levanta. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu oro a tua palavra. Tu disseste que me levantaria e disseste que aonde eu ministrasse a tua palavra, a tua boca seria na minha boca. E quando eu disse: eu não sei falar, tu disseste a mim: não temas, abre a tua boca que eu a encherei.
Sai de Niterói agora, em nome de Jesus. Sai, liberta, ativa, renova e empodera, 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 empodera pela graça. Eu conto aonde houver uma mão estendida, unção para libertar, para encorajar, para sacudir, para abalar, para transformar. 2, Espírito, vento que sopra dos 4 cantos, vento que soprou em Ezequiel 37, sopra na Devec, Niterói, e levanta os cadáveres, levanta os mortos, levanta as células, levanta os órgãos, levanta, 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 urabacando, rebaia, em nome de Jesus. Aonde essa mão tocar, empodera esta pessoa de ousadia para profetizar. 1, 2, 3, bota a mão no teu irmão e diga para ele: coragem, 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 coragem. Fala, fala, ousadia, fala, fala. Começa a liberar, libera, 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 libera. Profetiza, profetiza. Vem cá profetizar. Como é seu nome? Ossos secos, ossos secos, ouça a palavra do Senhor, porém em vós, o Espírito, o Espírito, e vocês viverão a depressão, vai perder, a depressão, vai perder, e vocês vão viver o pânico, a tristeza, a dor vai sair, e a alegria, e a vida vão entrar. Agora, profetiza, profetiza, profetiza. Não é movimento, é fé. Profetiza, profetiza. Que unção genuína. É noite de Deus levantar seus profetas. Solta o ombro dele, celebre. Pode rir do movimento pentecostal, pode fingir que é pentecostal, mas quem tem o Espírito não pode fingir o avivamento. Vai acontecer e o testemunho será maior do que a performance, o testemunho será maior do que a aparência. Você tem que verbalizar, você tem que profetizar, você tem que repetir. Eu repreendo em nome de Jesus agora todo espírito de intimidação. Diga comigo: sai! Espírito de intimidação, diga: sai! Em nome de Jesus. Olhe para cá e eu encerro agora.
profetizou no culto hoje. Bate aqui. Bate aqui. Deus levanta quem Ele quer, Pedro. Quando você chegar em casa e perguntarem quem pregou, você vai dizer a Camila e o Pedro. Pedro também pregou. Coisa linda. Ei, canto que vai. Escute. Jesus disse que os tímidos não herdarão o reino do céu. Aqui, Jesus não está falando da personalidade, não, de quem é tímido, não. Jesus está falando que aqueles que acreditam em coisas que não têm coragem de confessar, de defender, esses são tímidos. Olha o que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Mas aquele que se envergonhar de mim ficará envergonhado diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Ele não diz aquele que não crê. Aquele que crê e me confessar vai ser salvo. Aquele que não me confessar, ele não diz o que não crê. Ou seja, crê, o problema é que não ouve, o problema é que não acredita, o problema é que não decide, não se rende. Você vem a culto, você gosta de culto, você diz assim, ó, não, Camila, eu venho porque eu gosto, mas eu estou desviado. Irmão, desviado, quarta-feira à noite, 1h dessa. Eu cheguei aqui um pouco mais cedo, os bares estão todos funcionando, todo mundo esperando para virar madrugada, amanhã é feriado. Era para você estar em qualquer rocha, qualquer pancadão da cidade do Rio de Janeiro hoje. Aí você disse, vou pro culto, e quer dizer para mim que é desviada. Você não sabe ser desviada, garota, você não sabe. Você não tem coordenação motora para ser desviada. E você? E você que diz que é mundano? Não, Camila, eu sou aqui, mas eu reconheço o meu lugar. Eu sou do mundo. Você acha que você é do mundo porque tu bebe, porque tu fuma? Olha como é que tu não combina com o mundo. Tu faz tudo o que o mundo faz, mas tem coisa que o mundo faz que você que diz que é do mundo diz assim, não, isso aí eu tenho temor, isso aí não faz não. Tu não sabe ser do mundo. Não, eu sou, porque eu fico com um pé lá e outro cá. Eu não consigo. O que tu não consegue é ser ímpio, porque se tu conseguisse, os dois pés estavam lá. Tu fica com um lá e outro aqui porque tu não consegue viver sem o amor da tua alma. Em que outro lugar você fica com alguém gritando na sua cabeça até 1h dessa? Você já tinha ido embora sem dar tchau há muito tempo, mas está aqui porque o temor do Senhor te envolve, a presença dele te alcança, e você veio por causa dele. Aí eu te pergunto, vai viver essa noite, vai viver esse dia, vai entrar mais um ano amando, querendo, mas sem romper, porque nunca confessa. Quem conhece o testemunho aqui da minha adolescência sabe. Entreguei minha vida para Cristo de bermudinha, samba canção, cropped do piu-piu, porque eu ia para a igreja com a roupa do baile. Eu dizia assim, quando eu parar lá eu venho aqui, quando eu parar lá eu venho aqui, quando eu parar lá eu venho aqui. Um dia o pastor disse, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Falei, como é que eu vou assim? Jesus falou para mim, eu nunca mandei ninguém se arrumar para vir não. Vem primeiro que a gente arruma depois. Rapaz, ele arrumou mesmo. Se você visse como era. Tem que confessar. Se você não entregar a tua vida para Jesus hoje, você veio a um bom culto, mas isso não muda nada. Sentiu o Espírito de Deus, mas isso não mudou, não fez, não realizou. Mas se você entrega o teu caminho para o Senhor hoje, você não viveu uma noite, você viveu a mudança de uma geração inteira a partir de você. Vou contar de 1 a 3 agora. É pra mim isso aqui? Tu acredita que eu pensei que tu ia vir pegar o microfone? Eu ia fingir um arrebatamento de sentido agora. Vou contar de 1 a 3 agora. A última contagem da noite. Ninguém se mexa, não se mexa.
Ficou até agora. Camila, mas tu viu que horas são? Já iam brigar 10h30. Agora então, meu irmão, hora para estar dormindo quando tu chegar. No 3, você que se afastou, se distanciou, e hoje Deus te pegou, e você vai confessar hoje que não pode viver nem mais um dia sem Ele. E a partir de hoje Ele vai te ajudar a arrumar as coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, se você acredita, confesse isso com uma decisão de fé. Como é que eu faço isso, Camila? No 3, se você é essa pessoa, você vai levantar sua mão e eu vou orar por você daqui. Quando eu disser 3, lá atrás os obreiros vejam, se tiver gente lá fora, que daqui eu não consigo alcançar todo mundo. Quando eu disser 3, Camila, sou eu, quero me arrepender, quero mudar de vida, quero me entregar para Jesus hoje. Eu sempre venho, mas nunca entrego. Você vai levantar sua mão. Camila, sou de uma igreja aqui perto, posso levantar a mão para receber oração? Não! Não é com você que eu estou falando. É só com esses que vem, mas não entrega, ama, mas não confessa. A culpa fica ali, ó. Você não pode. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode sim. Confia nele. Devec Niterói em oração agora. Salva, Jesus. Dá coragem. A intimidação já saiu. A decisão agora é sua. 2, Camila, sou eu. Essa noite é pra mim. É a minha noite. Eu e Deus. Deus falou comigo. 2,5. Se é você, coragem. 3, levanta a tua mão se você é essa pessoa. Vai, levanta a mão, deixa eu te ver. Você. Levanta mais alto, levanta mais alto. Tem coragem de vir aqui no altar? Você que levantou a mão aí, tem coragem? Eu não vou te tocar não, não vou te tocar, não vou te constranger. Só quero saber se você tem coragem. Eu tenho, comecei e vou terminar. Você que está em cima, tem coragem de descer e vir aqui? Quem tem coragem, vem. Eita cabra macho. Quem tem coragem, vem. Se você estiver lá no telão, tem coragem, vem. Tu veio lá de fora, não veio? Glória a Deus. É isso. Vem. Quem tem sede, vem. Quem tem saudade, vem. Quem quer libertação, vem. Quem entende a importância de ficar ao lado de Jesus hoje, vem agora. Ainda tem lugar aqui, João, capítulo de número 19. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Felipe, hoje sua presença aqui me fez lembrar a travessia da Macedônia. Veio ter conosco. Que honra. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19. Tanta gente boa, tanta gente de Deus aqui. Meu Jesus amado. Oh, glória a Deus. Deus abençoe, pastora Késia. Oh, Jesus amado. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de todo mundo, gente. Deus abençoe. Martinha. Gente, Martinha é tão usada por Deus que até quando ela cala a boca, Deus continua falando. Falei, Deus, eu queria ser usada igual Marta. Marta canta, a unção desce. Marta cala a boca, a unção continua descendo. Se eu calar a boca, ficar todo mundo me olhando. É uma luta. É uma unção que Deus te deu, uma graça que Deus te deu, Marta. Olha lá, e dê essa finura. Parece o cajado que Moisés usou. Cheinha, isso tira água da rocha, isso abre mar. Essa mulher é cheia de Deus. Eu te amo, Marta. Glória a Deus. Pastor Cleiton, toda... É disco praise, é? Eles são chiques, né? Deus abençoe. Você acabou com a minha vida hoje. Meu Jesus amado. Glória a Deus. Tantos amigos. Pastor Alessandro. Povo de Cabo Sul. Mas quem, gente? O Ministério de Louvor da igreja arrebentou. Meu Deus. Tiago, tu tá crente a beça hoje? Meu Jesus amado. Falei todo mundo, gente. Gislaine, Milena, pastora Midia Lima, Samuel Messias. Esse é o teu... Se tudo falhar, eu te chamo. Vai dar tudo certo. Quem achou, diga amém. Diz assim, verso 24.
disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para se cumprir a escritura que dizia: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que fizeram os soldados. Verso 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam ele numa esponja, e colocaram-na numa vara de ísopo, e chegaram na sua boca. E quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. E como era o dia da preparação dos judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas e fossem tirados os crucificados. E foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se, porém, a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro, dizendo: ele sabe que é verdade o que diz, e diz para que também vós o creiais. Estas coisas aconteceram para se cumprir a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Diga amém por essa palavra. Eu vou te pedir para liberar aqui uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como sua palavra para essa madrugada na nossa vida. E aí, à medida que eu falar aqui, eu vou pedir para você repetir aí, tá bom? Você vai dizer assim: primeiro eles. Tá fraco, diga: primeiro eles. Depois eu. E então ela. Eu já explico, diga de novo: primeiro eles. Depois eu. E então ela. Diga amém por essa palavra. Camila, do que você está falando? Estou falando do exercício do cumprimento da palavra de Deus em direção a Jesus Cristo, a quem o próprio João também deixa claro que é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre os homens. Há sobre ele uma palavra, e chegou o dia de se cumprir boa parte do que esta palavra já havia sido determinada sobre a vida de Jesus enquanto carne aqui na terra. Muito já havia sido dito pelos profetas maiores, e o texto em questão aqui no capítulo 19 se refere propriamente a tudo aquilo que o profeta Isaías já havia dito, já havia falado. Jesus agora vai viver momentos tenebrosos, momentos terríveis. O momento da crucificação é sem dúvida um dos momentos de maior dor e agonia do cumprimento do ministério de Cristo quanto carne aqui na terra. E agora vão acontecer algumas coisas dentro desse episódio, e Deus me dá essa direção para afirmar, para liberar aqui nessa noite. Eu pedi tanto de Deus, busquei e supliquei muito ao Senhor que falasse conosco nesta noite um pouco mais. E então a primeira coisa que o Senhor me mostra quando eu vejo a forma como Jesus se comporta no Calvário, a forma como João se comporta ante ao que Jesus está sofrendo no Calvário, é a forma como a palavra diz e dá a eles descanso para que eles possam se comportar. Como assim, Camila? Estão todos comportados, angustiados, mas comportados, tristes, mas comportados, chorando, mas comportados. Dá uma olhada para alguém e diga: se comporta. Por que se comporta? E o que pode me fazer ter
ter um comportamento que contraria todo ataque, toda dor, toda angústia, toda afronta do mal, do inferno e sua tropa contra a minha vida, contra aquilo que Deus me confiou. O que é capaz de me fazer manter uma posição de estabilidade em meio à dor, de paz em meio à guerra? Como, Camila? Como eu consigo me concentrar diante de uma enfermidade? Como eu consigo acreditar em dias de paz vivendo batalha? Como é que eu consigo acreditar em recuperação, em regeneração vivendo diante de luto? Como é que eu falo de vida depois de fechar a tampa do caixão? Como é que eu falo de renovo depois de me sentir frio? Como é que eu falo de erguer depois de ter caído? Como é que eu posso ter um comportamento que combina com a palavra de Deus quando parece que tudo que eu estou vivendo na verdade é contrário ou aparentemente contrário a tudo aquilo que Deus liberou sobre a minha vida? A primeira coisa que você precisa ter consciência plena é de fato e de verdade o que Deus falou a seu respeito. Você vai ver uma palavra que se repete continuamente no capítulo 19 e isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. No capítulo 18, quando Jesus é capturado e está diante de Pilatos, isto também vai se repetir no finalzinho ali do ministério de Cristo, quanto ser humano aqui na terra, no seu momento final, Calvário, açoite, prisão, traição, crucificação. Ou seja, no pior momento de sua vida, você vai ver como nunca se repetir essa palavra no final desse momento, dizendo: isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Você não vê isso com tanta força, com tanta evidência no início. Você não vê isso com tanta força, com tanta evidência no meio. Mas você vê isso com força total e com muita evidência no final. Final esse que na verdade não determina o fim, mas determina o começo do novo ciclo que nós chamamos de graça. Então, Camila, eu não estou entendendo. Vai entender agora. O Senhor está dizendo: quanto mais difícil parece, quanto mais contraditório e contrário parece o que você está passando agora, isso na verdade não passa do fechamento de um ciclo que já havia sido predito e liberado pela minha palavra. Veja bem, e isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Pega na mão de alguém aí agora, diga para essa pessoa: vai cumprir tudo. Não, você não pegou, tá de hipocrisia. Depois você passa álcool em gel, pega na mão dele aí, sacode a mão dessa pessoa e diga: vai cumprir tudo. Diga: tudo, tudo é tudo. Vai cumprir a exaltação, mas vai cumprir a humilhação. Vai cumprir a ressurreição, mas também vai cumprir a morte de cruz. Vai cumprir a honra, mas também vai cumprir a afronta. O problema é que você quer cumprir uma coisa sem ter que passar pela outra. Você quer ter autoridade na área da prosperidade sem viver a área da escassez. Você quer falar sobre renovo sem ter vivido um nível de afastamento. E o Senhor está dizendo: vai cumprir tudo e você vai passar por tudo. Mas como já foi profetizado aqui, nós ligamos essa palavra: o teu último estado será melhor do que o teu primeiro, porque ele na verdade fecha o ciclo que inaugura o melhor começo e o melhor momento da sua vida. Agora, Camila, o que é que me fará ter um comportamento que glorifica a Deus? Porque você tem que entender isso aqui, não só biblicamente, mas também humanamente. Maria, por exemplo, está chorando a perda de um filho e não de um Deus. Está arrasada. Rapaz, ela chora tanto, tanto, tanto. Que Jesus se vê na situação de promover uma adoção imediata para compensar o que ele sabe que não vai restituir. Ele olha para João, que foi o que ficou até o fim. Sempre haverá consolo para quem fica até o fim. Aí ele diz assim: mulher, eis aí teu irmão. Está lá no texto, ele está amarrado e está promovendo a adoção. E você andando para lá e para cá na vigília dizendo: eu não posso, eu não tenho. Rapaz, Jesus amarrado fez tanta coisa. Preso, pregado. Você diz: eu estou pregado de sono. Queria ver fazer alguma coisa pregado na mão. Pregado fez tanta coisa, amarrado fez tanta coisa. E uma das coisas que ele fez foi
uma adoção imediata para compensar a dor de Maria e assim poder consolar ela na sua condição de mãe. Então ele diz, mulher, ele não diz, eis aí o teu pastor, eis aí o teu amigo, poderia ter dito isso, mas ele disse, eis aí o teu filho. E na verdade, quando fez isso, responsabilizou a João a honra do cuidado com a sua mãe, porque o texto diz que daquele dia em diante ele passou a recebê-la na sua casa, se responsabilizou por ela. E por que ele fez isso? Por espiritualidade? Não, por humanidade. Porque a dor que ela está vivendo agora, ela é real, independente da ressurreição de Cristo. Me irrita muito quando eu percebo que pessoas olham para o momento do Calvário, ou para o comportamento de Jesus Cristo ante a dor e o Calvário, e tentam minimizar aquilo que ele fez pelo fato de ser filho de Deus, desprezando completamente o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, quando diz que ele não usurpou, mesmo tendo o direito de ser igual a Deus, mas antes abdicou do trono da sua glória, coberto de vergonha, sujeito às mesmas dores, mas a gente prefere acreditar, alguns, que deve ter doído menos, afinal era Deus. Vai te converter. Doeu tanto como doeria em qualquer um. Agora, o que é que vai manter esse padrão de estabilidade no meio ao caos? Não leva a mão não, mas tem gente que está esperando você surtar nesse final de ano. Está esperando a hora que você vai surtar, que você vai pedir o divórcio, que você vai chutar o pau da barraca, que você vai desviar. Gente que está vendo que a instauração do aparente caos à sua volta, mesmo antes, a toda a sua fidelidade, a sua lealdade, ao seu comprometimento com o reino de Deus, é tão grande que a pessoa olha para você numa situação como essa e diz, não tem como, vai surtar, vai murmurar, vai desviar, vai largar tudo, vai pular carnaval, vai se arrebentar todinho, porque não tem como. Mas o que protege a sua sanidade mental? A mesma coisa que está escrita ali. O que? A consciência de que tem uma palavra sobre a tua vida, uma palavra que se mantém quando a dívida está também, uma palavra que se mantém quando o boleto é pago ou não, uma palavra que continua lá mesmo quando a Light manda a carta com aviso de corte, uma palavra que não vai embora só porque o câncer entrou por uma porta, uma palavra que não se destitui da sua vida, da sua hereditariedade, da sua casa, só porque o seu filho se desviou da presença de Deus. Deus está dizendo a alguém hoje aqui, e o que ele está afirmando é, se tu tiveres consciência e se lembrar de qual foi a palavra que eu liberei a teu respeito, aonde todo mundo espera surto, haverá comportamento, haverá equilíbrio, haverá estabilidade. Eu estou pregando aqui e estou vendo uma palavra escrita em letras garrafais: estabilidade. Você não vai surtar. Prega para uns 3 aí e diga, você não vai surtar, você não vai surtar. Há uma unção de equilíbrio, de perseverança, há um bom comportamento. Vai tomar tua mente, tua casa, tuas emoções. Entenda isso nessa madrugada. O que mantém isso? A consciência da palavra que foi liberada a meu respeito. Quando você sabe qual é a palavra que foi liberada a seu respeito, você tira do seu afrontador, do seu adversário, o poder de te desgovernar. Ei, Deus, segue. A hora da tua vulnerabilidade é a hora que o inimigo mais te afronta. Porque é a hora onde tudo está propício para você surtar, para você xingar, para você bater, para você tomar satisfação, para você ir na casa, para você virar para quem é refém de quem falou mal de ti e dizer, deixa eu te contar a minha parte da história também. É complicado. É complicado. Só que quando há de Deus uma palavra sobre a sua vida, você tem que manter o comportamento. Aí você vê gente pegando tua túnica, que era tua, pensando em lançar sorte, outra em rasgar. Pessoas decidindo coisas da sua vida cuja área era sua, e alguém diz, vende, troca, tira dali, bota dali, como se elas tivessem o governo da sua vida. A vontade é descer da cruz. Só que o texto é claro, tudo isso está acontecendo para que se cumpra a palavra. E quando você sabe qual é a palavra, teu inimigo não é teu opositor, é teu funcionário. E qual é a palavra que está sobre Jesus? A
palavra de Isaías que dizia que esta túnica seria parte dividida e a outra parte lançariam sorte sobre ela. E o texto diz que é isso que estão fazendo os soldados. Agora vamos para as pessoas que estão ao nosso lado olhando o nosso comportamento. Se você manter o comportamento, elas também manterão o comportamento. Por que João mantém o comportamento? Por que você vê Jesus como ovelha muda, passando por tudo isso e não tomando nenhuma atitude desesperada? Camila, mas ele era o filho de Deus. Era o filho de Deus, mas estava tão angustiado quanto qualquer ser humano. A oração dele do Getsemane revela isso, gente. Antes de dizer, Pai, seja feita a tua vontade, primeiro ele disse, se possível for, passa. Oh, pelo amor de Deus. Só que o que faz ele manter e o que faz com que todos mantenham esse comportamento? A lembrança da palavra. Veja bem, o cenário é catastrófico. E daqui a pouco você vê um João que poderia se desesperar como Maria está agora, envolvida pelo sentimento, envolvida pela emoção, envolvida pela maternidade. Mas João vai segurar a onda. Por quê? Enquanto todo mundo vê caos, de repente ele começa a ver como se o profeta Isaías estivesse andando no Calvário. Por quê? Porque todo judeu, a partir dos 7 anos de idade, ele tem de cor as profecias messiânicas. E entre as coisas que se referem àquele Cristo que virá, que é este que está diante de nós em João 19, João tem de cor como seria o processo da crucificação, porque já havia sido predito pela boca de Isaías. Então, ao invés de se desesperar, ao invés de surtar, ao invés de pegar um pau e arrebentar, ao invés de fazer como Pedro, puxar uma espada e cortar a orelha de alguém, ao invés de fazer como qualquer outro que fugiu, se escondeu, ele segura a onda. Eu não sei exatamente para quem, mas Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo, segura a onda. Você sabe qual é a palavra, sabe o que Deus falou? Então mantenha o comportamento de alguém que tem consciência de qual foi a palavra liberada sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família. Então, ao invés de dar lugar para a emoção, ele dá lugar para a consciência. Ao invés de dar lugar para a emoção, ele dá lugar para a lembrança. E ao invés de só ver dor, agonia e desespero, ele começa a ver a palavra em movimento. Mas Camila, estão zombando de Jesus, o seu corpo está seminu no Calvário. Como é que alguém mantém o controle de tal emoção? É a palavra que tudo governa. É aquela hora que Davi, quando vê que suas emoções estão querendo aflorar o entendimento do seu espírito, e ao invés de dar lugar a elas, ele diz, por que te perturba a minha alma? Te aquieta dentro de mim. Quem conhece esse salmo? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Na parte que diz que tudo se cumprirá, quando a parte ruim começa, ela só antecipa a parte boa que vai chegar. Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo, ao invés de discutir com o cenário, manda a alma ficar quieta. Ao invés de ir para Facebook e dizer, se sentindo triste, fala para a alma, você não é boa compositora em dias de dor, segura a tua onda. E aí, quem vai governar? O Espírito, porque ele está de posse de uma palavra que coloca tudo no lugar. O que foi que Deus falou? Deus está suscitando a memória da sua fé nesta madrugada. Você não está acordado até agora porque perdeu o sono. Você está acordado até agora porque Deus quer trazer a memória da tua fé. E Ele está dizendo, lembra-te de qual é a palavra que rege a tua vida. Qual é a palavra que rege os teus dias. Qual foi a palavra que te levantou. Qual foi a palavra que te gerou. Você está onde está por causa de quê? Hoje, enquanto o pastor cantava sobre o favor de Deus, eu dizia, Senhor, sempre foi assim mesmo. Estamos onde estamos por causa do teu favor. E os soldados que se opõem e se aproveitam do seu momento de vulnerabilidade, porque querem te tirar do tino. Rapaz, tem comentário que você vê que você não pode escrever não. Alguém diz, mas é indireta. Não é indireta não, é direta mesmo, só não tem teu nome. Você não está vendo que isso é um anzol do capeta? Segura a tua onda. João então não vai ver só isso.
João agora vai conseguir visualizar que na verdade o que está acontecendo não é obra do mal, é obra da palavra. E quando a palavra diz que todas as coisas contribuem, cooperam juntamente. Já viu quando alguém conta alguma coisa para você e diz assim: fulano se juntou com ciclano? O Senhor está dizendo: contribui juntamente. Absolutamente tudo. O problema é que a gente só se lembra disso quando as coisas estão dando certo. Mas veja isso: porque todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você pensa que Deus só está no negócio quando está dando tudo certo. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: no meio dessa muvuca tem palavra se cumprindo. Os soldados então ficam nessa agonia. E aí é interessante porque antes de João interpretar com exatidão o que está acontecendo, ele diz assim: mas foram os soldados que fizeram isso. Só que então ele diz: mas isto aconteceu para que se cumprisse a palavra. Ora, João, decida quem fez isso, os soldados ou a palavra. Então ele está decidindo, foram os dois. Eles só fizeram por causa da... Então olha para alguém agora e diga: não é inimigo. Diga, não é inimigo, não é adversário, é cooperador. Está trabalhando para você e não vai receber nada da tua mão. É Deus dizendo: eu estou pegando absolutamente todo o desejo de te rasgar, de te ferir, de te manchar, e no final eu vou usar isso para que a minha palavra se cumpra. Agora veja, a palavra é tão fiel, é tão tremenda, ela é tão poderosa, ela é tão autoritária, ela tem todo o poder em suas mãos, que aquilo que eles consideram que são eles que estão fazendo, na verdade estão em obediência ao comando que Deus já havia dado pelo poder da sua palavra. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: sabe o que? Não é afronta, é comando. Não é perseguição, é comando. Não é inimigo, é funcionário. Pelo amor de Deus, gente. Será que então você não começa a entender com mais clareza o que de verdade significa quando Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes? Quem lembra? Lembra? Quando você compreende isso, ao invés de ter raiva do inimigo, você tem compaixão. Pai, mata eles. Pai, estão tentando manchar, rasgar. Só que quando a palavra de Deus está em movimento, uma das primeiras pessoas que Deus usa para cumprir é o inimigo. Eu vou falar de novo, e eu sei o tamanho da responsabilidade do que eu estou falando. Quando a palavra de Deus começa a entrar em execução, uma das primeiras pessoas que Deus começa a usar para sinalizar que a execução, ou seja, o cumprimento começou, é o inimigo. Há quem ache que Eva estragou todo o plano porque não obedeceu. Isso seria zombar da soberania e da onisciência de Deus. Até porque a palavra de Deus é clara, dizendo que o cordeiro não foi preparado depois da queda, mas o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Agora, quem foi que inaugurou o plano da redenção? Não, você está conseguindo entender isso aqui? Quem foi que inaugurou o plano nesse aspecto? O texto diz que Satanás entrou na serpente, a mais astuta de todas as alimarias do campo. E então ela chega para Eva, alguém que nunca pecou, e disse: não foi assim que Deus disse? E tentou retribuir aquilo que havia sido dito. Aí a gente, ou melhor, distorcer. E aí a gente olha a queda, o pecado, e diz: o diabo destruiu tudo. Mas e se nessa noite, sobre essa perspectiva, você entendesse: o diabo começou tudo? O que Deus está dizendo para você é: o inimigo que você reputa por inimigo, o perseguidor que você reputa por perseguidor, a pessoa que você quer responder, brigar e debater, na verdade é alvo da oração que você deveria estar fazendo, dizendo: Pai, perdoa! Porque essa pessoa de verdade não sabe como ela tem sido usada
para cumprir com originalidade o plano que a tua palavra já havia liberado sobre a minha vida, sobre a minha casa. Então, ao invés de nesta noite, ainda antes da vigília acabar, você dizer: Pai, mata, comece a dizer: Pai, perdoa, perdoa, perdoa. Pai, perdoa, perdoa, perdoa. Por quê? Na verdade, eles não estão me destruindo, eles estão inaugurando o plano que o Senhor já havia desenhado para mim. Então, um dos primeiros sinais é eles começarem a cumprir. Agora você só vai começar a ver isso se começar a discernir qual é a palavra que está sobre a sua vida. Porque senão você vai levar para o pessoal. Olha para alguém aí agora e diga: sai do pessoal. Sai do pessoal. Vai para o reino. Vai para a visão de Deus. Vai para aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Essa é a primeira coisa que nós vemos não só Jesus, mas também João fazer no Calvário, a despeito de todo cenário de dor. Se você for para o pessoal, você só vai ver dor. Se você for para o espiritual, vai ver a palavra se cumprindo mesmo quando está doendo. Eu vou falar de novo: se você for só para o pessoal, só vai ter dor. Mas se você entrar no pessoal discernindo o espiritual, você não vai ver só dor, vai ver cumprimento em meio à dor, cumprimento em meio à angústia, propósito em meio ao processo. Então você não vai quebrar pau nesse Natal. Não vai ligar para ninguém para pedir satisfação. Não vai fazer acariação de nada. Catuca 2 aí, diga: se comporta. Se comporta. Porque o outro pode não saber o que há sobre ele, mas você sabe qual é a palavra que Deus liberou para você. Então viva de forma coerente com aquilo que Deus falou. Segunda coisa que vai acontecer, e aí agora já não é sobre eles, é sobre Jesus. Lembra, nós falamos aqui 3 coisas. Primeiro eles cumprem, depois eu cumpro. Olha para alguém e diga: chegou a tua hora. Que hora é essa, gente? É a hora que você vai cumprir. Por quê? Assim como João já testemunhou, Jesus é o verbo vivo, o próprio testemunho. Então todo mundo aqui sabe que tudo que está acontecendo nesse episódio, na verdade não é para afronta, não é para humilhação, não é para destruição, é apenas para que a palavra se cumpra. Dentro desse contexto, Jesus já sabe o que falta acontecer. Então pensa na situação de alguém que já apanhou, já foi açoitado, está sem beber água, corpo nu, pregado na mão, amarrado e pregado nos pés, está doendo de tudo que é lado, ele está em situação de aperto. E ele percebe que só falta uma coisa para poder entregar o seu espírito, porque na verdade a morte não lhe toma. O que foi que ele disse a Pilatos? A minha vida ninguém toma, a minha vida eu a dou. Rapaz, quando você sabe qual é a palavra que Deus liberou sobre a tua vida, até na hora da tua renúncia, você cronometra. Ninguém vai te obrigar a ficar em um lugar quando você tem palavra. Você sabe a hora que você entra e sabe a hora que você... E ainda é bendito quando entra e bendito quando sai. Jesus sabe, ele entrega, ele diz: olha, a minha vida ninguém toma não. A minha vida eu a dou. Tudo isso porque ele sabe qual é a palavra que tem sobre ele. Então, entenda isso. Quando ele percebe que tudo já está pronto, ele vai dizer: já está consumado, só falta uma coisa. Ou seja, tudo que tinha para acontecer, eu vi acontecer, eu esperei acontecer, deixei eles falarem, deixei eles baterem, deixei cuspir. É bem verdade que quando todas essas coisas acontecem, a impressão que a gente tem é que está tudo sem controle, mas na verdade tudo está no mais absoluto controle. E aí quando ele vê que tudo que já tinha para acontecer, aconteceu, ele vê que só falta uma coisa, porque tem que cumprir tudo. Completa aí, igreja, tem que cumprir? Tem que cumprir? Não queime etapa não. Passa de uma vez só, para você não ter que ficar voltando e repetindo o processo. Quando ele vê que só falta uma coisa, o que é que falta? Falta beber o vinagre. Tanto é que o texto diz assim, olha: mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a escritura, ou seja, a palavra se cumprisse, ele disse: tenho sede. Ele disse: me dê água. Ele disse: me dê água. Não, ele disse: tenho, porque ele sabia que não beberia água, ele beberia
vinagre. Então responda para mim, Jesus sabia que ia beber vinagre, sim ou não? Sim ou não? Por que mesmo assim ele pede? Porque ele não pede por necessidade. Mas Camila, a necessidade está presente no texto, porque ele diz, tenho sede, Jesus não mente. Então ele realmente tem sede. Porém a motivação que lhe leva a pedir não é a sua necessidade. É o cumprimento da... E eu não estou aqui flertando com o texto. Está escrito, não tem nenhuma revelação aqui. Nós só estamos pregando o que está escrito. E olha o que está escrito. Para que a escritura se cumprisse. O texto está dizendo, porque queria água, disse, tenho sede. O texto está dizendo, para que se cumprisse a palavra, para que se cumprisse a... Então eu tenho uma necessidade, mas a minha motivação não é suprir a minha necessidade, é suprir o propósito. A minha motivação em me humilhar aqui, porque isso aqui é uma humilhação, meu filho. Quem aqui pede de beber água para quem sabe que vai lhe dar vinagre? Quem aqui morrendo de sede numa rua, aonde só mora inimigo, vai bater na porta dele para dizer preciso de alguma coisa? Isso aqui é uma humilhação. E Jesus vai passar por ela com rigor. Só que a motivação que dá a ele força para pedir não é a necessidade de beber, é a necessidade de cumprir. Quando você sabe qual é a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, humilhação não é problema, é meio, é caminho. Escute isso. Para que se cumprisse a palavra. Ele disse, eu tenho sede. Porque não disse me dá água, sabia que iam dar vinagre. Mas para cumprir a palavra, disse que tinha sede. Porque sabia o que iam dar para ele. E mesmo assim ele completa aí. E mesmo assim ele abre a boca. E mesmo assim ele, como diz pastor Eliel, só os acordados. E mesmo assim ele pediu. Aí você pensa assim, isso é muita humilhação. Aí Jesus está dizendo assim, o que você passou até aqui foi muito pior. Diz para mim, o que é pior? Beber vinagre ou tomar um açoite de 40 chibatadas nas costas? Diga para mim, o que é pior? Ser açoitado ou beber vinagre? O vinagre não vai ser colocado não, ele só vai beber à medida que tem necessidade, só vai provar. Na verdade não vai beber, vai provar. Então vamos lá, o que é pior? Tomar uma surra ou provar vinagre? Rapaz, estou falando surra que tira sangue, pedaço de pele, flagelo. O que é pior? Tomar uma coça ou provar vinagre? Tu prova vinagre até para emagrecer? Então vou perguntar de novo. O que é pior? Tomar uma surra ou provar vinagre? Receber uma cusparada na cara ou provar vinagre? Ser esbofeteado ou provar vinagre? Coroa de espinho que fura a cabeça ou vinagre? De todas as opções, de tudo que Jesus passou até aqui, vinagre é a menor de todas. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aí eu me lembro de vovó Zilda, falecida. Ela dizia assim, o que é um ralado para quem já está todo quebrado? Você sabe que o ditado não é esse, mas eu não vou falar isso aqui. Estou aqui trazendo uma analogia mais elegante para você entender. Imagine uma perna toda quebrada. Fêmur quebrado, rótula quebrada, tornozelo quebrado. Dói ou não dói? Imagine aí, fratura exposta. Osso rasgando a carne. Dói ou não dói? O que é um ralado em cima de uma perna que está com fratura exposta? Fala para mim. Nada. Aí Deus está dizendo, você fez o muito, mas está parado no processo porque não aguenta fazer o pouco. Porque tu aguenta passar processo de dívida, tu aguenta passar luta de enfermidade, mas meter humilhação você diz, isso eu não peço. Lá eu não piso. Por fulano eu não falo. Só que Jesus está parado num processo aonde ele sabe que só falta provar vinagre. Para quê? Para ser livre. Último passo que antecipa os 3 dias, que vai trazer a ressurreição. Deus está dizendo, você está parado, para nós que estamos aqui, num processo onde você fez coisas mais graves, fez coisas mais fortes, fez coisas piores, mas para não ter que liberar perdão para quem te feriu, você diz, isso não.
Corta na carne, você aguenta. Corta no corpo, você aguenta. Corta no físico, você aguenta. Mas quando corta no teu orgulho, tu prefere ficar pregado no madeiro. Lá eu não piso. Com fulano eu não falo. Por quê? Se o vinagre é mais simples. Porque o problema não é o gosto que você sente amargo na boca, é a humilhação que você não aceita passar. Só que assim como dizia a vovó Zilda, parafraseando para ficar mais elegante, Deus está dizendo para alguém aqui: já te vi se quebrar todo, agora por causa de um ralado tu não vai fechar o processo? Porventura você se esqueceu de qual foi a palavra que eu liberei sobre a tua vida? Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: por que tu aguenta fazer o muito e não aguenta fazer o pouco? Aguenta surra, mas não aguenta provar vinagre. Deus está falando comigo aqui que teve gente que aguentou fome, necessidade básica humana, mas não aguenta fazer o pouco. Aí você diz acerca do ofensor, de quem vai lhe dar o vinagre. Podem acontecer duas coisas quando você pede perdão a alguém. Ou seja, quando você se libera de um processo, ou libera alguém de um processo. Porque é isso que Jesus está fazendo, liberando ele, liberando todo mundo. Você tem que entender que quando você sabe qual é a palavra que está sobre a sua vida, você tem a chave que fecha e abre a porta da situação que você está. Ah, Camila, mas se quem me feriu foi o outro, ele que veio a pedir perdão. E o Senhor está dizendo: do errado eu não espero nada, mas de você que tem uma palavra, eu esperava uma atitude mais coerente. Catuca alguém aí e diga: prova logo esse vinagre. Prova logo esse vinagre. Beija quem tiver que beijar, abraça quem tiver que abraçar, despede quem tiver que despedir. Deus trouxe gente hoje aqui e Ele está dizendo: sai desse processo. Quando você sabe qual é a palavra, você recebe autonomia para acelerar e ser liberado do processo. Ele prova o vinagre. Ministério de Louvor pode subir aqui rapidinho para me ajudar a fechar? Rapidinho. Rapidinho. Gente, qual é a parte do rapidinho? Que vocês não estão entendendo. Tá bom então, não tem pressa não. Você já passou coisa pior? Está preso nesse processo por causa disso? Deus está dizendo: até o momento que eu cumpra completamente e inaugure um novo ciclo na sua vida, você vai ter que ver eles cumprirem, mas depois você precisa se posicionar para cumprir. Escute isso: qualquer outra pessoa poderia ter cumprido aquilo que Jesus falou? Poderia, só que é Ele que está no processo. Quando você sabe que você está no processo, você não espera que os outros façam o que você sabe que pode fazer. Não espere ninguém chegar para fazer nada daquilo que você já sabe que tem autoridade para fazer. Tendo dito isso, o texto diz que ele entregou o seu espírito e ele foi liberado daquele momento, descansou daquele acontecimento. E aí o texto diz que agora já morto. Completa aí para mim, por favor, igreja. Já? Essa é a parte que se cumpre o que diz o autor da carta aos Hebreus. A gente vai cantar no playback? Vai? Não, eu tô de boa, vamos embora. Se é para cantar no playback, a gente canta também. A gente, no caso, eles. Amém. Glória a Deus. Ele é livre daquele processo. Se você soubesse como uma história inicia e termina, você já saberia quando ela está em véspera de acabar, sim ou não? Quem aqui já leu o mesmo livro 2 vezes? Quem aqui já viu o mesmo filme 2 vezes? Você já sabe o que vai acontecer no filme, sim ou não? Sim ou não? Deus está dizendo: eu já liberei tanta palavra na sua vida. Deus está dizendo para alguém aqui: eu já contei o filme da sua vida tantas vezes. Por que você vê situações que não combinam com o final que eu te falei? E mesmo assim, você prefere surtar. Você não sabe. Ei! Tu já sabe o final desse filme.
Palavra que Deus liberou sobre a sua vida não te deu só o começo e o meio, também já te garantiu o final. Também já te garantiu. Então pare de se comportar como se você não soubesse como as coisas terminam. Olhe para mim. Pare de se comportar como se você não soubesse como as coisas terminam. Morreu, entregou o espírito, descansou. Agora está morto. Morto não fala. Todo o processo de cumprimento de promessa na sua vida, em dado momento você vai ter que viver como se estivesse. Vai ouvir ameaças e não vai poder fazer. Sem poder de reação. Eu não estou dizendo literalmente que você vai morrer na carne, mas a palavra de Deus é fiel. Se vivo com Cristo, morro com Ele. E a verdade é que muitas vezes, para manter Cristo vivo em nós, a gente tem que ficar morto. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você está morando dentro de uma casa com poder de fala, mas tem que viver como se estivesse, para que Cristo continue vivendo nessa casa. Sim ou não? Então vou perguntar de novo. Morto fala, morto reage, morto se defende. Mas o texto diz que mesmo estando já ali morto, Jesus já estava. Então eles começam a dizer, amando do que os judeus haviam solicitado: tire os corpos porque é grande o sábado. Então cada um pega um pedaço de pau na mão e vai arrebentar o joelho ou o artelho, para poder rasgar tudo, depender do madeira, e jogar na vala, porque crucificado não tem velório, não tem sepultamento. Aí o texto diz que vão fazer isso com o que estava ao lado dele, o primeiro. E a Bíblia diz que vão fazer isso com o outro. Ou seja, fazem com o que estava na direita, e o texto diz que fazem com o que estava na esquerda. Então diga para mim, estavam alinhados, sim ou não? Sim ou não? Porque senão não tinha ordem, seria aleatório. Mas não é aleatório. Então, o da direita é o ladrão, o outro é o zombador, e o do meio é Jesus. Dentro de uma ordem era natural. Depois do primeiro não veio o terceiro, depois do primeiro veio o... Mas ninguém arrebenta o segundo. Porque quando você tem de Deus uma palavra na sua vida, coisas fora de lógica começam a acontecer no cenário aonde você está. A primeira impressão que a gente tem, vamos fingir que a gente está morto, mas está vivo. Vamos começar a ouvir a conversa. Porque tem gente aqui que está tentando se comportar como morto, mesmo estando vivo, para manter Cristo vivo lá onde você está, para manter a palavra viva onde você está. Aí imagina a conversa é assim: vamos embora arrebentar, bora sujar as vestes dela, bora queimar o ministério dela, vamos embora destruir ele, vamos embora arrebentar, bora botar uma mulher na vida do marido dela, um homem na vida da mulher dele, vamos embora fazer assim, bora quebrar as pernas, bora acabar com a obra missionária, vamos embora derrubar os pastores, vamos embora destruir a igreja, vamos acabar com o cristianismo, vamos embora arrebentar a família. E às vezes a gente tem que ficar assim, ó, como se estivesse morto. Tem força, mas não pode revelar. Tem mão, mas não pode mexer. Tem perna, mas não pode correr. Existem situações onde Deus vai neutralizar uma força que há em ti, mas não pode se manifestar. A maior revolução da igreja, que chamamos de reforma protestante, não aconteceu com a gente carregando pedra nem pau na rua. Aconteceu com pessoas que se mantiveram na palavra, dizendo: a escritura, pela escritura, vai dar conta de saciar, de levantar, de avivar, de possuir, de governar. Escute isso. O que vai acontecer agora? Jesus está morto. Ele está morto, mas a palavra está? A palavra está? Quando Paulo pregava a palavra, disseram assim: vamos embora prender ele, que a gente vai prender o que ele fala. Aí no dia que prenderam, não souberam que estava dando para ele as maiores inspirações das cartas doutrinárias da igreja. Teólogo diverge de tudo que é doutrina, mas quando lê as cartas paulíneas, eles concordam que elas seriam o suficiente para a instauração de fé, doutrina e salvação da igreja. E aonde elas foram escritas? De dentro de uma cadeia. Sabe por quê? Paulo diz: quem está preso sou eu, não é a palavra. A palavra está viva. O autor da carta aos Hebreus vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Tá morto, mas a palavra está? Abre a boca.
mas a palavra está. É nessa hora que tu vê quem manda em quem. O texto diz que ele está morto. E agora ninguém pode defender ninguém. Irmão, quando a palavra de Deus garante sobre ela, dizendo que ela é viva, não é poesia. Olha para mim. Para de achar que o que está escrito bonito ali é para revelar poesia. Abre essa mente. O que está escrito ali antes de ser poesia é verdade. E sabe o que diz? Viva. Pregadores, ao invés de dizer assim: Deus me usa na palavra, deveriam dizer assim: palavra, usa o pregador. De tão viva que ela é. Ele está morto, mas a palavra está viva. Ninguém pode defender. João está ali, mas não pode fazer nada. Aí o texto diz: ó, conversa. Olha a conversa. Você vai ouvir conversas que vão dizer no teu interior assim: vai para cima, se defende, pede gabinete, tira foto, faz dossiê, se protege, liga para fulano, cobre a retaguarda, tira satisfação com Beltrano. E o Senhor está dizendo: fica morto para manter Cristo vivo e a palavra em movimento. Fica quietinho, se comporta, segura a tua onda. Aí olha isso. Tá ele morto. Arrebenta a perna do primeiro, pum. Arrebenta do terceiro. Ambos dependem do madeiro, vai para a vala. Paulo disse que a igreja é o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça. Então, para eu poder pregar não só quem está aqui, mas como já foi pregado hoje aqui, Deus não se revela para alguns, Ele quer se revelar para. Então, ampliando o leque para fechar toda a igreja, aonde essa palavra chegar, a igreja de Cristo na terra é um corpo. E é o corpo de? Vem, gente, é o corpo de? Agora responda para mim: bateram nele, sim ou não? Sangrou ou não sangrou? Cuspiram, sim ou não? Esbofetearam? Ridicularizaram? Desnudaram? Envergonharam? Mas quebraram? Por quê? Agora se imagine. Olha para cá. 2021 está chegando, 2022 está chegando. Não vou falar o nome de ninguém, só estou pregando a Bíblia. Tem crente ansioso, preocupado, dizendo: arrebentou com da direita, com da esquerda, vai arrebentar aqui também. Eu acho tão bom, porque o corpo de Cristo podia estar na direita ou podia estar na esquerda, mas Cristo está acima de direita. Eu acho mal barato quando a gente fala sobre aquilo que é do reino. Sabe por quê? O que é do reino não pende nem para um lado nem para o outro. Eu me lembro quando Jesus manifestou a obra do reino em João Batista, dizendo que depois de sua morte fazia-se força para entrar no reino. Tipologia bíblica de João Batista para a apresentação do reino. Aí quando Jesus vai dar testemunho de João Batista, ele diz assim: o que vieste ver? Uma cana agitada pelo vento? O que é cana agitada pelo vento? Alguém que se envolve pela massa. Se a massa manda ir para a direita, vai para a direita. Se a massa manda ir para a esquerda, vai para a esquerda. Por quê? João Batista tinha tanta autoridade que pensavam que ele era a figura política que salvaria Israel do subjugo de Roma. Então eles pensavam: é este o cara que nós queremos. E eles iam para o deserto, alguns para ouvir a palavra, mas a maioria pensando que ele seria o libertador. Aí ele dizia: eu não sou ele. Aí quando Jesus vai dar testemunho dele, diz: nem para a direita nem para a esquerda. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou massa de manobra. João não ia nem para um lado nem para o outro. João era do... Esse meio aqui não é de neutralidade, é posição irremovível. Eu não estou falando de meio aqui para falar de neutro. Eu estou falando de meio para falar sobre o que não pode ser mexido. Pedra de esquina é pedra angular, pedra de quina. Tira a pedra de quina que eu quero ver. Cai a casa toda. Pedra do meio, viga principal da casa. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Agora eu não estou pregando para um nem dois, nem estou falando da tua vida pessoal. Abre a mente. Irmãos, eu sei quando eu prego um sermão e sei quando Deus me toma pela profecia da palavra. E eu vou liberar algo agora, e a igreja que tem ouvidos ouça. Pare de se desesperar achando que a salvação, seja do Brasil ou do mundo, está em manobra de um lado ou de outro. Comece a entender que quem compreende que está com Cristo, ligado ao corpo de Cristo, está numa posição aonde não pode ser removida ainda que o mundo mexa, não pode ser removida ainda que a terra se abale, não pode ser removida ainda que os rios se movam, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Diga
aonde? 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 No meio dela. Ele não será abalado. Ela não será abalada. A igreja não vai ser quebrada. Ninguém quebra a igreja. Ninguém quebra os princípios de Deus. Ninguém quebra o corpo de Cristo. De pé como estamos. Quem está sentado, levanta. Que medo é esse? Eu tenho preferências. Eu tenho escolhas. Sou um ser humano, sou cidadã. Eu não sou anjo, eu sou gente. Só que está na hora da igreja encontrar com quem Josué encontrou no dia de batalha. A igreja está vivendo dias de batalha. Quando Josué estava em vésperas de batalha para tomar a posse, ainda haviam inimigos na terra. E então ele saiu, deu uma passeada, uma volta. Aí ele encontrou um ser muito grande. Parecia um homem, como se fosse um soldado. Aí o texto diz que imediatamente Josué mete a mão na bainha, na espada, e se prepara para tirar a espada, porque o exército é grande. Então ele não sabe se é dos dele ou se é dos contra ele. Rapaz, a coisa está tão tensa hoje que a gente já conversa com os outros assim, ó. Para com isso. Aí ele está assim, ó, porque a batalha faz isso com a gente. Aí ele segura a espada, o cabo da espada, e ele diz assim: ele pensa que é um homem, mas trata-se de um anjo. Eu acho demais, porque ele segura a espada e diz assim: tu és dos nossos ou contra nós? Aí o anjo diz: nem dos seus, nem dos dele. A gente fica assim, ó, o que a gente pensa? Vamos falar real? A gente pensa assim: se Josué luta com Deus, se Josué está na direção de Deus, esse anjo tinha que ter dito: sou dos seus, Josué, afinal vim para dar vitória a Israel, vim para dizer: santifica hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso. Ora, é óbvio que ele está do meu lado, mas eles não entram nessas questões. Tu és dos nossos, Josué, preparado para guerrear, ou dos dele? Aí o anjo diz: nem dos seus, nem dos dele. Eu sou do exército do Deus vivo. Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou de um lado nem do outro. Eu venho de cima. Eu venho de cima. Igreja, com todo respeito, quando trata-se de Camila, eu tenho preferências, ou um lado ou outro. Mas quando se trata da igreja de Cristo, eu escolho ou aquele que está acima do legislativo, acima do executivo, acima do judiciário, acima de todos os homens. No ano em que morreu o rei Uzias, os tronos da terra estavam embaraçados. No ano em que morreu o rei Uzias, ninguém sabia quem iria governar, mas Isaías disse: eu vi o Senhor assentado sobre um arco e sublime trono. Olha para o alto, igreja. Para o alto, igreja. Mas eu vou te dizer como é que a igreja brasileira se sente hoje. Quanto igreja, a gente viu arrebentar um lado e outro. Porque, irmão, guerra arrebenta todo mundo. Arrebentou um lado, arrebentou o outro. E aí quando a gente tem que se manter nessa posição, que posição? A posição de quem, quando não tem mais ninguém, só espera a palavra. Essa é a posição de Jesus. Se Jesus quisesse, voltaria dos mortos imediatamente naquela hora, sim ou não? Sim ou não? Mas não voltou, porque tem que se cumprir a... Às vezes você sabe qual é o desfecho, mas não pode se mexer, porque tem que deixar a palavra crescer. Aí vamos lá, Jesus está aqui no meio e está morto. O da direita já arrebentou, o da esquerda arrebentado já está. Quando a gente está aqui no meio, sabe qual é a nossa sensação? Mano, se arrebentou o da direita e o da esquerda, quem é o próximo? Você pensa, se esse aqui caiu e esse também caiu,
que eu tenho de diferente dele se estou preso no mesmo lugar para não ser arrebentado também? Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Camila, eu vi a igreja X fechar, vi a Y cair. Vai acontecer isso com a gente também? Irmão, a igreja não é a placa que ela carrega do lado de fora. A igreja são os princípios que ela sustenta do lado de dentro. Escuta isso aqui, igreja. Igreja do Senhor, escuta isso aqui com todo carinho do meu coração, com toda a fidelidade que eu procuro ter diante daquilo que a palavra de Deus ministra. Olha para cá. Estamos vivendo uma geração onde estamos achando que vamos vencer essa guerra provando quem é mais forte. Ouça. As maiores vitórias que a igreja venceu ao longo dos anos na terra, seja na Europa ou na América Latina, não foi mostrando que ela aguentava bater, foi mostrando o quanto ela aguentava apanhar. Aí você diz assim: Camila, e eu lá sou boba? Não, eu espero que você seja crente. Só isso. E o que a palavra de Deus diz é: quando te baterem na esquerda ou na direita, arrebenta a esquerda. Não, dá outra face. Claro, se o teu irmão, né? Eu tenho que deixar aqui claro para não parecer que eu estou na militância, porque eu vim hoje falar das coisas de cima. Mas escute isso. Veja, quando a igreja rompeu, não foi mostrando para o mundo que ela é forte. Sabe por quê? Deus não está aqui para provar que a igreja é forte. Você quer ver? 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia. Todas elas foram repreendidas, exceto uma. Quem lembra o nome dela? Jesus. Escola dominical na tua vida, hein? A única igreja que não foi diretivamente repreendida pelo Senhor, qual é o nome dela? Ela era grande? O texto diz que ela era. E ela tinha força? Olha a carta para ela: tendo pouca, guardaste. Guardaste o quê? Quem lembra da carta? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso eu também te guardarei quando vir a tentação que há de assolar não só a igreja, mas todo mundo. Então tem gente pensando: a igreja tem que ser forte, a igreja tem que arrebentar, a igreja tem que explodir, a igreja tem que orar, a igreja tem que jejuar, a igreja tem que descer a casa do oleiro, a igreja tem que conclamar o nome de Jesus, a igreja tem que adorar. Ainda antes que houvesse dia, o Senhor já existia, e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos. Operando o Senhor, ninguém impedirá, ninguém impedirá, ninguém impedirá. Torre forte é o nome do Senhor, é pra lá que corre o justo e é livre no dia mau. Volta pra Filadélfia, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha para mim. A igreja não é a força que o mundo precisa. Você quer saber na mão de quem está a força do mundo? Na mão do sistema corrompido. O mundo jaz em Cristo? O mundo jaz na igreja? Jaz, conhece esse verbo? O mundo jaz no... E a igreja está querendo competir. Já está com ele. Camila, o que a gente faz? Abandona? Não. Faz o que fomos chamados para fazer. Bater? Não. Resistir. Mas forte não é quem bate. Vê aí essas lutas aí. Vê se é quem chega arrebentando que ganha a luta no final. Vê quem é considerado lutador forte. Quem já viu o outro vencer porque golpeou mais, mas o outro ser mais aplaudido porque apanhou, mas não deixou o round cair. Eu não estou dizendo que a igreja termina arrebentada, mas o que eu estou dizendo é que a igreja não chegou até aqui batendo. E o que irrita todos os inimigos que se levantam é que não importa o quanto eles, a gente continua de... Pode vir, César. Pode vir, Roma. Oh, não é o livro de história com E, é o livro de história com H, que aponta no
nos governos romanos, cristãos sendo queimados com cera quente no Coliseu, outros sendo rasgados por leões, e o governador relatando, dizendo: não mandei queimar, não mandei resgar. E que som é esse que ouço de canções cristãs no Coliseu? Eles não sabem que vão morrer? E respondiam: eles sabem que vão morrer, só que eles cantam. E agora sou eu que estou falando. Sabe por quê? Porque eles conhecem o fim da história. Não termina com o leão rasgando, não termina arrebentado, humilhado. Sabe como é que termina?